João 5:24 nos apresenta uma verdade poderosa e transformadora. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Neste versículo, Jesus nos oferece um contraste significativo entre a realidade do pecado e o poder da graça divina. O pecado é uma força poderosa e destrutiva que afeta a humanidade desde os tempos de Adão e Eva. Ele nos separa de Deus, causa dor, sofrimento e morte espiritual. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Isso nos lembra que o pecado não traz apenas consequências temporais, mas leva à morte eterna, uma separação definitiva da presença de Deus. A realidade do pecado em nossas vidas é que ele nos aprisiona. Ele nos faz viver em escuridão, escravizados por nossos desejos e paixões. Muitas vezes tentamos preencher o vazio causado pelo pecado com coisas temporais, mas essas tentativas são em vão. O poder do pecado nos leva a um estado de desespero e condenação, fazendo-nos sentir distantes de Deus e sem esperança. No entanto, o versículo que estamos explorando não termina na descrição do poder do pecado. Jesus nos oferece uma mensagem de esperança. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui encontramos o poder da graça divina. A vida eterna não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços ou méritos. É um presente que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Quando ouvimos a sua palavra e cremos nele, somos transferidos da morte para a vida. Isso significa que, em Cristo, não estamos mais sob a condenação do pecado. Somos libertos de sua escravidão. A graça de Deus é a resposta ao poder do pecado. É por meio da graça que somos perdoados e restaurados. A graça é o favor imerecido de Deus que nos aceita e nos ama mesmo quando não merecemos. Em Efésios 2:8 e 9, lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa graça nos transforma. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a condenação que merecíamos é removida. Em vez de sermos considerados culpados, somos vistos como justificados diante de Deus. A morte que o pecado trouxe para nossas vidas é superada pela vida que Jesus nos oferece. O versículo também nos diz que não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa transição é profunda. Não se trata apenas de evitar a condenação, mas de entrar em uma nova realidade, a vida plena em Cristo. Essa vida é marcada por um relacionamento íntimo com Deus, onde experimentamos sua paz, alegria e propósito. Em João 5:24, Jesus nos apresenta um cenário onde o poder do pecado é real, mas a graça divina é ainda mais poderosa. O convite de Jesus é claro: ouça a sua palavra, creia nele e receba a vida eterna. Para aqueles que se sentem presos pelo pecado, há esperança. A graça de Deus é suficiente para libertar, restaurar e dar nova vida. Hoje você pode passar da morte para a vida aceitando a oferta divina de salvação. Que possamos, portanto, viver em gratidão por essa graça maravilhosa que nos transforma e nos dá esperança. Amém.